Olá pessoal, hoje tô com esse cara aqui fantástico, o cara mais elegante que eu conheço. Não é a primeira vez que ele tá no podcast, é a segunda vez. E vim falar hoje sobre essa parte de elegância, que o cara que é elegante, ele tem autoestima, ele... Olha, deixa ele falar, que ele que sabe mais que eu. Djalma, velho. Renato, Renato, obrigado pela oportunidade. É um prazer sempre estar aqui com você e com certeza fazer esse podcast aqui no Five Star. Eu acho que vai agregar bastante para mim, vai agregar bastante para as pessoas que estão aqui nos vendo e ouvindo, né? Com certeza, cara, eu já disse a você várias vezes, né? Que você, pra mim, é o cara mais elegante que eu conheço. Muito obrigado. Né? É por isso que você tá sempre com essa autoestima, essa inteligência emocional muito forte, né? Cara, e realmente é isso mesmo, cara? Como é que funciona? Funciona... Na verdade, quando você fala de elegância, fala da forma de você se apresentar, da tua imagem pessoal, do poder, da credibilidade, da admiração que causa nas pessoas. Essa luz, ela vem de dentro, né? Ela não pode ser apenas uma coisa externa, da roupa. A roupa é só um detalhe. Na verdade, o que conta de verdade é a inteligência emocional, quando você desenvolve, é a tua autoestima, é a forma de você encarar a vida, é a forma de você tratar as pessoas, é o teu comportamento, tuas atitudes, né? Isso realmente faz um conjunto de elegância do ser humano. Eu digo assim que o ser humano elegante é aquele que, como diz meu amigo Flávio Ferraz, ele diz que o cara ou a cara elegante são aquelas pessoas que iluminam, aquelas pessoas que chegam no ambiente e elas mostram que chegaram naquele ambiente, mas mostram de dentro para fora, com iluminação, com comportamento, com atitude, com beleza exterior, beleza interior e exterior. Diz que quando você está bem vestido, você está emocionalmente blindado, né? Porque quando você está bem vestido, que você é olhado, que você é elogiado, né? Aquilo ali, a autoestima, quando você está com a autoestima alta isso tudo como é que se diz? Contribui para as emoções, não é isso? Poder emocional, né? E às vezes as pessoas elas perguntam, né? Como é que pode alguém chegar num palco, fazer uma palestra? E aí sim, eu falo para várias pessoas, mas o palestrante, como que o palestrante ele pode chegar num palco sem ele entender de que a imagem dele chega primeiro do que a palavra? Chega muito antes do que a palavra. A minha imagem diz de mim antes de eu abrir a boca, de eu falar alguma coisa. E essa imagem ela é fundamental, que você esteja bem. Você esteja do ponto de vista emocional bem, que você esteja com sua autoestima realmente elevada. Eu não digo assim que você seja perfeito, porque a perfeição não existe. Mas a busca pelo aprimoramento, a busca pela melhoria, a busca pelo crescimento. E principalmente aquela busca que ela faz você se sentir bem, né? Porque não existe nada mais forte na tua imagem pessoal, nesse poder, nessa credibilidade, nessa força, do que você se sentir bem, você está bem com você e com o mundo e com as pessoas. Vou fazer um paralelo aqui, não sei se vai bater certinho, mas por que o cara que tá numa academia de luta, ele não briga na rua? Porque dizem que é porque ele se vê bem mais forte do que o outro. Ele se vê... Então, assim, ele sabe que se ele entrar ali pra brigar, ele vai ganhar aquela briga fácil, porque ele tá mais preparado. Dizem que quando você tá muito bem vestido, depois eu quero que você me explique o bem vestido, porque tem gente que acha que usar uma roupa, um terno, um caro, uma camisa cara, um sapato caro, ele tá bem vestido. Mas quando você tá bem vestido, você tá tão empoderado que primeiro que as pessoas te recebem, né? As pessoas te olham de outro jeito. Segundo que você, com o bem-estar, bem vestido, você cria autoridade, você se faz autoridade. E tudo isso complementa com nossas emoções. Isso. Então, quando eu vou bem vestido, que eu tô assim, eu chego, né? E eu consigo falar o que eu quero falar para o meu cliente, para as pessoas, para o treinamento, para uma palestra. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E você deu o exemplo aí do lutador. O lutador, ele sabe que tem um poder muito grande
E claro que se ele fizer aquilo que ele sabe fazer na rua com uma pessoa qualquer tipo de situação, ele não só vai ganhar, ele pode até matar o cara, né? Verdade. Pelo excesso de técnica, de grandeza que esse cara tem. A Dona Marisa com um cafezinho pra gente aí, ó. Pô, Tá coisa vendo? boa, Dona Marisa providencial aqui com um café. Dona Marisa é a Delicioso estrela aqui, desse Dona Marisa. espaço. Dona Marisa aqui do Floresta, ela é referência, pessoal. No café dela aqui, muito obrigado. Ela é a dona do espaço. Pois é. Já disseram até que vão botar a gente pra fora pra conversar com ela. Tá vendo aí como é? Pois é. Então é isso, e é um pouco parecido, né? Quando você realmente, tua autoestima tá boa, quando você tá emocionalmente equilibrado, inteligentemente, a gente fala da inteligência emocional, você se sente com poder, mas você se sente com poder de uma forma também humilde. É importante que você entenda que eu ter o poder, eu estar bem vestido, eu estar com uma aparência boa, eu estar bem cuidado, isso não significa dizer que eu sou melhor do que ninguém. Não significa dizer que eu estou acima de ninguém. Significa dizer que eu tenho a obrigação de tratar bem todas as pessoas. As pessoas mais humildes, as pessoas mais sofisticadas. Da mesma forma, isso é elegância. Na forma de tratar, no zelo com a pessoa, no zelo com a vida, né? Eu sou um apaixonado, Renato, pela vida. Eu estava falando com uma pessoa essa semana e essa pessoa me perguntava assim: Djalma, o que é que foi, o que é que significou na tua vida passar pelo que você passou na tua vida? Foi uma prova difícil. Eu disse: olha, passou mais ou menos o seguinte, eu passei a amar a vida e me apaixonar por ela muito mais. Eu passei a ver nas pequenas coisas, nas coisas simples da vida, algo que eu não via antes. E isso é muito bom. Isso te dá um bem-estar enorme. Isso te coloca num patamar alto, com muita humildade, com muita sabedoria, com muita grandeza. Eu acho que isso é fundamental. Então, quando eu boto algo no meu corpo para me vestir, eu primeiro olho para o outro, olho para o ambiente, para onde eu vou e eu pergunto: como é que é o merecimento desse local? Como é que é o merecimento dessas pessoas que saíram para me ouvir ou para ouvir outras pessoas em que eu estou frequentando aquele local? É o mais alto possível, então tem que estar na maior altura possível. É parecido com um palestrante. O palestrante é aquele cara que ele tem que estar acima da média. Ele não pode estar da média para baixo, porque isso diz muito dele. O que é que eu estou comunicando para as pessoas? Qual a mensagem que eu levo? E se eu sei, como eu falei antes, de que a minha imagem ela chega primeiro do que a minha palavra, que imagem eu estou comunicando? O que é que eu estou levando de bom e de positivo para que aquelas pessoas saiam, ou daquela ou palestra, ou encontro, ou conversa, ou enfim, relacionamento, ou venda, né? Como é que ela sai dali? Com que impressão? Exatamente. E quando você fala isso, do empoderamento e da humildade, você ter o poder, não quer dizer que você pode fazer o que você quiser, né? Com aquele poder. Então a humildade ela é importantíssima no processo. E estar elegante faz parte do contexto, né? Do empoderamento. E quando a gente fala do que você, pelo que você passou, né? Você viu a luz, não foi? Viu a luz e aí é que tá. Nessa forma é que o cara dá bem mais valor a cobrir essa matériazinha que a gente tem de uma forma melhor, não é assim que funciona? É um crédito, né? Você ganha um bônus, digamos assim, de vida, né? E nessa luzinha que o Renato falou, que eu e algumas pessoas, e muita gente já viu essa luz, você olha para ela e fala o seguinte: foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Se eu mereço novamente uma oportunidade, se eu não acabei de fazer aquilo que eu estava fazendo, me afasta dessa luz, porque eu quero voltar. E aconteceu comigo, e eu estou aqui e agradeço todos os dias a Deus, sou grato, e todos os dias eu olho para o céu, eu olho para o alto. As pessoas perderam, Renato, a dimensão de olhar para o alto. As pessoas vivem na horizontal, olhando para o problema, olhando para o dia a dia, olhando para as coisas que tem que resolver, né? A rotina do dia a dia, e esquecem de que olhar para o alto, agradecer ao divino, agradecer ao maior de todos, não importa a tua crença, importa que você é um ser à semelhança de, e quando você olha e agradece, teu dia é diferente, tua vida muda, né?
E isso é uma forma de ser elegante. Elegante com o quê? Comigo? Não, elegante com a vida. Elegante com o Deus que me colocou nessa terra, nessa vida, para vivê-la plenamente. Isso é elegância, cara. Elegância é você iluminar o ambiente quando chega tratando bem as pessoas. É você iluminar não pelo fator externo, mas pelo que você é, pelo que você traz para as pessoas. Eu digo assim, Renato, que você fazer uma palestra, um treinamento, um curso, uma forma, não importa. Você oferecer, ministrar e no final não ficar nada para as pessoas. Você não fez absolutamente nada. Nós estávamos conversando sobre isso agora há pouco. Não serve de absolutamente nada. Só serve no momento em que eu mudo a tua vida de alguma forma, em que você faz alguma coisa, em que daquele momento em que passou na minha frente, você mudou. Você levou para a tua casa, você levou para a tua família, você levou para a tua vida, para o teu trabalho, para o teu negócio. Algo de novo e que mudou a tua vida. Isso é o que é importante. Exatamente. Eu digo para as pessoas que não adianta aquele treinamento, a imersão, um treinamento de meio expediente e sem ter um acompanhamento. Eu acredito muito nos treinamentos homeopáticos, onde aquele assunto você vê ele 4 vezes, porque você consegue no outro dia ativar o treinamento que você teve e você fica preocupado porque você vai ter a próxima aula. Então, como dizem que para você conseguir alguma coisa, você tem que ter constância e que os hábitos precisam de tempo sendo realizados. Eu acredito que um treinamento de 4 encontros, pelo menos de 2 horas, vale muito mais do que um encontro de 8 horas. E existem alguns assuntos que pode ser até mais, mas eu acredito muito nisso, sabe, Djalma? O cara aprender a se vestir com você não vai aprender em 8 horas. Ele tem que saber por quê, quando, como, não é? É aquele negócio que eu falei. Você meter um paletó, uma camisa, uma gravata, um sapato caro, você está bem vestido? Não. De forma alguma. Muitas vezes até agride, né? Porque aquele não é o teu estilo. Então, nós falávamos... Esse agride eu gostei. Né? Agride eu gostei. Às vezes até agride. E por que agride? Porque não é o teu estilo. Você simplesmente é um copiador. Você copia modas, copia jeitos de cada pessoa ser, se vestir, se postar, quando não é o teu. Então, você primeiro precisa descobrir qual é o seu estilo. Você está na frente de um professor. Quando você fala de formação, você está falando de formação. Formação está muito além da questão de informação, está muito além da questão de uma imersão, está muito além da questão de um workshop. Você estava conversando comigo, eu só ouvindo, e pensando assim, puxa, esse cara está falando com um cara que por quase 30 anos ele foi educador e continua sendo, né? E a formação, eu sou o cara que fiz muito plano de curso, o cara que fez muito plano de aula, o cara que deu muita formação, o cara que trabalhou muito nessa área. Eu acredito que a formação, aí sim, você saber como você começa, como você faz aquilo e como você tem resultado, isso é muito importante. E é parecido com isso, né? E eu creio que o papagaio, ser um pouco grosseiro, desculpe aí o termo, mas o papagaio é aquele cara que xeroca, aquele cara que copia, o cara que, eu vou fazer porque fulano fica bonito, fulano é assim, fulano é elegante, e eu quero ser igual a ele. Não existe, cara. Olha, só existe um Djalma e um Renato na vida, não existe cópia andando por aí. E nós somos feitos exatamente da nossa forma, do nosso estilo, do nosso modo de ser. Agora, nós podemos melhorar. Nós podemos ser melhor dentro da tua forma de ser. Você, Renato, no seu estilo, Djalma no seu estilo, Maria, João, cada um no seu estilo, né? Pode melhorar bastante. Pode sim, claro que pode. Existe técnica para isso, existe conteúdo para isso, existe formação para isso. Existe. E você, uma conversa com você lá no Sebrae, eu acho que foi no Sebrae, e você disse, cara, se você não é esse paletó e gravata aqui, você é o quê? Aí eu falei do country, e você me deu as dicas, né? Cara, tem uns paletó country, tem umas roupas quadriculares que você pode usar e tal. E eu fui lá no IA e pedi pra colocar, ficou um negócio básico, ficou um negócio, rapaz, eu me olhei assim e disse, cara, é isso que eu quero. Então, assim,
eu sempre olhei o cara de paletó e gravata, assim, o cara gravata é arrumado, né? Ficar bonito, o cara ficar arrumado e tal. E eu ficava pensando, pô, mas a gente mora num país quente, será que... E sabe, e aquele negócio, sempre que eu me vestia assim, eu nunca achei que eu tava bem vestido. Mas quando você chegou pra mim e disse assim, cara, teu estilo é country, você veste country. Você veste country, eu comecei a ver aquilo ali, e todas as vezes que eu me vesti country, todas as vezes eu fiquei, porra, me achando legal, né? Então é isso, né, Djalma? Não é somente você achar que se deve vestir, tem que aprender a se vestir, né? Tem que aprender, você tem que identificar o seu estilo, o seu modo, a sua forma, e quando você identifica isso, você precisa aprender a fazer isso, nem todo mundo sabe fazer isso, o Renato já está fazendo, e ele identifica, ele começa a ver que existe um mundo por trás em que ele pode explorar para ele ser melhor, ele estar dentro daquilo que ele quer, para a autoestima dele elevar, para que as pessoas olhem para você de outra forma, porque o cara que se veste por cópia apenas, ele não mostra nada, ele é um vazio. É parecido com aquela coisa da palestra. Imagina só, você vai para uma palestra, passa 2, 3 horas na frente de uma pessoa, no final termina aquela palestra, você levanta, aplaudiu, anotou, né, alguma coisa, e sai dali e pergunta para você. E eu já digo, pergunta para você toda vez assim, tudo bem, e agora, o que é que eu faço? E agora, eu vou aplicar como isso na minha vida? E agora? Qual o valor que eu estou levando daqui? Na maioria das vezes, nenhum. Então, é importante sim que você entenda tudo isso, entenda que o estilo é fundamental, você se vestir da forma que você identifica como boa para você, é a que é boa para você, e as pessoas vão observar. As pessoas só te observam, só te olham quando você muda de dentro para fora. As pessoas não te olham quando você muda de fora para dentro, porque é uma coisa artificial, uma coisa que não funciona, que não existe. E como você bem disse, nós moramos num país belíssimo, que eu amo, o Brasil, mas é um país tropical, um país quente, em que nem todo mundo se sente à vontade e nem é o estilo daquela pessoa de estar se vestindo. Por exemplo, eu estou vestindo hoje um blazer. Mas eu estou muito à vontade, eu gosto de vestir. Eu, por exemplo, quando venho para um podcast, para um treinamento, para uma palestra, em que eu sei que ali as pessoas merecem que eu esteja à altura, eu venho assim. Você merece que eu esteja à altura, Renato. Obrigado. O seu espaço aqui merece que eu esteja à altura. Então, com certeza que eu virei assim. Por quê? Porque eu olho para o outro. Aí entra um pouco naquela coisa que eu acho que a gente não vai falar aqui muito, mas é da empatia, que é fundamental na elegância, né? É fundamental a empatia. Exatamente. E eu tive uma entrevista aqui, entrando nessa parte emocional, eu entrevistei uma moça aqui, eu vou me lembrar o nome dela, e ela me falou, inteligência, ela tem que ser emocional, inteligência emocional, ela é emocional, intelectual e espiritual. Isso. Eu acho que isso aí, quando ela falou isso pra mim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, não é interessante isso? E eu acho interessante isso porque é uma área que eu estou começando a entrar nela, Renato. É exatamente a questão do coach na área do emocional e do espiritual, né? E estou fazendo uma formação nessa área, inclusive, e que ele é fundamental, porque nós somos um ser integrado, né? Nós não somos apenas a inteligência física ou emocional, nós não somos apenas a parte externa, não, nós somos a espiritualidade também, nós somos o emocional, nós somos a parte física, nós somos um ser realmente holístico e integral. E eu acho fundamental que se veja dessa forma, e é fundamental que a forma de ser, de se vestir e você criar a sua imagem, que esteja calcado nisso. Por isso que eu faço uma mentoria, eu faço um treinamento que é baseado em 4 pilares. E esses pilares eu pego o quê? Primeiro eu pego a imagem pessoal, de poder, depois eu pego a inteligência emocional, depois eu pego a comunicação assertiva e pego a liderança eficaz, a liderança de qualidade. Então, esses 4 pilares, eles te formam para realmente você ter uma imagem diferenciada, transformada. Se você quer ter uma imagem transformada, você quer ter melhor desempenho, você quer ser melhor visto e ter mais credibilidade e autoridade, eu ofereço essa mentoria. Isso para homem e para mulher. Isso para homem e para mulher. Agora vê, eu acho que as mulheres, elas têm mais pessoas que ajudam elas a se vestirem. Tem muito mais. Eu acho que o homem é mais mal arrumado.
Eu acho que o homem ele é mal arrumado, né? Então, quando a gente fala isso, será que não tá na hora de Djalma fazer algo mais direcionado? Tipo assim, um treinamento de 4 encontros com homens que desejam estar mais bem vestido, mais bem apresentável. Porque aí você vê, né? Aí você vê o CEO tá lá, bem vestido. Aí você vai para os diretores bem vestido. Aí o gerente já tá meia boca. A parte operacional tá de farda. E assim, não, porque tem que usar farda, tá, não sei o que lá. Tá, mas quer dizer que você usa farda. Não quer dizer que você tenha que combinar as peças que estão com você? Sim. Não é isso? Sim. Isso é uma coisa, não é uma coisa legal? Imagina se um cara, um gerente, ele conseguisse, além dele, se vestir melhor, se vestir bem, porque ele é a parte de frente, né? Geralmente, o operacional tá na frente atendendo o cliente. E parece que é ao contrário. O senhor tá bem vestido e o cara que vai atender o cliente não tá. Não é? Isso é uma lógica, né, de empresas que acontece, na maioria das vezes que acontece mais, em que precisa se inverter, é como você diz, precisa se inverter e entender que o cliente... Olha, quando eu falei aqui que quando eu vou para algum local, como eu vim aqui para esse podcast, e eu tenho que me postar e me vestir, e ter uma imagem à altura daqui, a mesma coisa é a empresa, o negócio. O cliente, ele é o rei do negócio. Ele é o cara que tem que ser melhor tratado, ele é o cara que tem que ser melhor visto. Então, ele é o cara que tem que ser recebido de uma forma totalmente diferenciada. Não pode estar lá, encastelado lá em cima, uma diretoria, uma gerência, um executivo, e aqui quem recebe o cliente recebe de todo jeito. Você falou de mal arrumado, existe uma diferença fundamental entre o cara que é despojado, ou a cara que é despojada, e aquele que é mal arrumado, que é desmantelado. É diferente, né? O despojado, muitas vezes a gente vê o cara que, o executivo que bota uma camisa polo, bota uma calça jeans e um tênis no pé e sai, e é um cara que tá muito bem. Um cara mal arrumado é um cara que tem um cabelo sem corte nenhum, é um cara com a barba muitas vezes por fazer, quando não é o estilo dele, é um cara que tá de sandália no pé e tá de calça de qualquer jeito e desmantelada, a camisa toda, né, debotada, toda. Então, assim, esse daí realmente não tem nada a ver. Só que, na maioria das vezes, a gente vê exatamente esse processo que você falou nas empresas. O cara que melhor está é aquele cara que, para você como cliente, para ver ele, tem que ir para o gabinete. Tem que ir para o escritório, lá em cima, na parte de cima. Porque quem te recebe aqui embaixo está te recebendo muitas vezes da pior forma. E olha, gente, eu não estou falando aqui de pequenas empresas. Estou falando de grandes mesmo. Você, Renato, uma vez me deu um exemplo, e que você pode falar isso muito bem, da questão, por exemplo, do cara que vende carro importado. O cara que vende carro importado e vende bem, e poderia vender muitas vezes melhor, ele está recebendo um cliente que, por exemplo, é um cliente da, sei lá, eu não vou falar aqui, não sei se pode estar falando de marca, pode. Né? Mas um cara que, uma BMW, um Porsche, né? O cara vai vender de calça jeans e de tênis, né? Então não bate, não tem nada a ver. No treinamento que eu faço pro pessoal de loja de carro, eu pergunto aos caras assim, cara, vocês já foram na Gaster, que vende joias? Aí os caras, rapaz, eu vejo. Como é que você vê o pessoal lá? Aí, tá bem vestido? Os caras, tá bem vestido. Eles são educados? São educados. Eu pergunto, quanto é que é um produto dele lá? O cara vai lá, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Eu digo, pra vender um produto de 15, de 10, 15, 20 mil, ele tá muito bem arrumado, bem educado, um ambiente legal. E vocês, que o cara tem que financiar para poder comprar? Porque teus produtos varia de 50 para frente. Se o cara que vende 10, 15 tá bem arrumado, imagine vocês que vendem de 50 para frente. Vocês têm que estar impecáveis. Isso. E como eu disse, tem produto que você precisa estar realmente. O cara que vende no treinamento eu falo sempre dos carros, dos tipos de carros e como você deve se comportar. Então, tem o cara que é o que vai receber os milionários, bilionários, que os caras vão comprar
carros, uma Lamborghini, carros de meio milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, tu tá ali de tênis, de uma camisa apertando a barriga, pra mostrar os braços, pra fora, às vezes até a barriga tá aparecendo. Cara, não tem credibilidade nenhuma pra vender um carro desse, de forma alguma. Então, assim, quando a gente começa a entender o que é, assim, como a gente queria ser atendido, como é que a pessoa deveria estar vestido para me atender, e eu vou daquela parte também, Djalma, de você vai na internet do cara, aí ele bota lá que foi pro show, foi pro barzinho com os amigos. Cara, ele tá bem vestido, todo arrumado, camisa bonita, tá, as meninas do mesmo jeito. E você olha lá, pô, o cara se arrumou todinho pra gastar dinheiro. Agora não se arruma pra ganhar, né? Aí você, quando vê a pessoa na loja, faz, rapaz, que danado é isso? Aí o cara pega o Instagram dele e faz, oxi, o cara gastou dinheiro, pra gastar dinheiro você se arruma. Mas pra ganhar dinheiro você não se arruma. Não se arruma. Que coisa é essa? É umas lógicas, né, que precisam ser invertidas. Eu acho que essa questão mesmo das empresas, é preciso que se reveja, é preciso que haja treinamentos nas empresas mostrando exatamente essa realidade, né, de que se fala tanto do cliente, mas o cliente muitas vezes ele não é tratado como deveria ser tratado. E essa forma que você fala da questão da inversão realmente de valores, né? Você quer ganhar muito dinheiro, você quer crescer na vida do ponto de vista financeiro, mas você não faz exatamente por onde isso aconteça. E você muitas vezes é extremamente amador, né? E diz que é difícil. É difícil porque você tem uma atitude, um comportamento que muitas vezes não condiz com aquilo que precisa ser feito. Então, isso tudo, esse conjunto de conversa que nós estamos tendo aqui, isso faz a tua imagem, isso faz exatamente a forma de você ser, a forma de você se postar, isso mostra a tua credibilidade. É fundamental que a autoridade não seja apenas um aspecto físico, que a autoridade seja algo de conteúdo, algo que muda, que transforma, que faz vidas mudarem, né? Eu não posso falar de autoridade quando, na verdade, eu mostro comportamento muitas vezes autoritário, né? Ou eu mostro uma forma de ser de desrespeito pelas pessoas. Então, é muito importante tudo isso, Renato. Eu acho que isso sim, falando de formação, falando de treinamentos, falando de cursos para que você cresça, é importante que você entenda o começo, meio e o fim. É preciso que você faça uma jornada. Você saia daqui, aprenda tudo com relação à emoção, com relação à tua inteligência, à tua forma de ser, à tua intelectualidade, né? Hoje a inteligência artificial, você falou agora há pouco aí sobre ela é muito importante, ela não tem mais volta, não tem forma de você voltar nisso aí. Você pode sim usar de forma inteligente ela para você fazer exatamente o usufruto daquilo que é bom para você, daquilo que é um conteúdo fantástico para você. Então acho que é importante tudo isso, Renato, para construir um padrão de imagem, um padrão de poder, um padrão realmente de elegância, né, digamos assim. Exatamente. E assim, quando você falando aqui, eu pensando aqui, eu dizendo, cara, seria tão bom, né, que as pessoas falam muito do atendimento, né? Todo mundo fala de atendimento. E quando a gente vê um bom atendimento, a gente chega, né? Eita. Então, a partir do momento que você tem essa sequência que você falou, que você tem você pega uma empresa, vocês aí que tem uma empresa que atende cliente, que tem um restaurante, que tem não adianta você ter o maître, você vai no restaurante, o maître tá de paletó, né? Né? E às vezes ele não sabe nem para onde vai, ele não sabe nem o que tá acontecendo. Então, assim, mas vocês têm empresa, não é somente um restaurante que tem que ter um maître vestido, bem vestido. Qualquer empresa precisa passar, o cara pinta a empresa, coloca algumas coisas, né? Aí mais tá o vendedor lá, todo mal amanhado. Vocês têm, chama de Djalma, troca uma ideia com o Djalma, vai lá no direct dele, troca uma ideia com ele. Não é somente um cara, uma pessoa que deve fazer esse treinamento, essa mentoria. Às vezes uma empresa, Djalma, ela precisa mudar a mentalidade das pessoas que ali estão, para que possa realmente, ou você está querendo fazer um treinamento, você é um CEO, você é um gerente, você é um coordenador,
Porque Djalma, ele sabe, ele não vai te dizer para ir pra praia para de terno e gravata, que isso eu sei que ele diz, né? Para cada lugar Isso. tem um vestimento Tem uma diferente, forma. né? Ah, que você vai andar o dia todinho no meio da rua, não precisa estar de paletó e gravata, mas você precisa estar bem vestido, mas bem vestido como? Não é isso, Djalma? É isso. E assim, você falou numa coisa que é fundamental que se pense nisso, né? Dentro de uma empresa, quem dirige, o CEO, ou o diretor, ou os diretores, é esse grupo aí que precisa mudar a mentalidade. A mentalidade, muitas vezes, do funcionário, daquele que atende, daquele que vende na empresa, ela é exatamente o produto final daquilo que lá em cima as chamadas lideranças. Então, eu estou preparando um trabalho, uma live, para falar um pouco sobre estilo de liderança, que é fundamental a gente entender os estilos de liderança. E quando você pega a empresa, os estilos de liderança e as pessoas que mais precisam, e as pessoas que eu tenho conversado bastante sobre isso, a nível de negócios, de empresas, são exatamente os executivos. As pessoas que estão lá em cima, que a gente diz, não, o cara sabe tudo, o cara é o cara, e na maioria das vezes não é. Não é, e é preciso que mude a forma de ver, a mentalidade, a atitude, o comportamento, porque só muda aqui embaixo quando aqui em cima muda. Então, é fundamental que a gente pense nisso. Eu acho que a forma de você se vestir, a forma da tua imagem empoderada, de credibilidade, isso tudo tem que acontecer dentro dos negócios. As pessoas não estão habituadas a fazer essa discussão. Muitas vezes eu sou tão bom, ou me acho tão bom, que eu não me dou o direito de rever meus conceitos. Eu não me dou o direito de ver por que é que determinadas coisas estão empancando, estão parando ali. Muitas vezes estão parando exatamente por mim mesmo. Então é importante que se pense nisso, é importante que a gente faça essa discussão, essa conversa, né, esse tipo de informação. Eu estou totalmente disponível. Quem quiser conversar comigo, entra lá no meu Instagram, que é o Djalma Santos Coach, né? O Djalma Santos Coach está lá à disposição no Instagram para conversar, para a gente marcar um café, como um podcast desse, marcar um café, conversar, marcar um treinamento, marcar uma palestra, fazer curso, que nós estamos pensando aqui em curso de formação, porque o curso de formação ele vai muito além. O curso que te dá uma formação, ele dá a tranquilidade de você saber que você entrou ali de uma forma e você vai sair de outra forma transformada. Então, quando eu falo, por exemplo, no meu método da imagem, o poder da imagem transformada está nessa linha. A gente só transforma quando a gente realmente se forma. O que é que existe faculdade? O que é que existe a universidade? Então era para só existir workshops, ou treinamentos. Não, existe a formação. Por que existe a graduação? Porque existe a formação. E você aprende a transformar a si e a transformar a sua profissão e as pessoas. É verdade. Então, assim, Djalma, meu filho, eu vou te agradecer demais por ter vindo. Valeu. Tá certo? Obrigado. Muito boa essa conversa. Gente, não perde tempo. Vai agora lá. Djalma Coach. Vai lá no Instagram. Entra, segue esse cara. Troca uma ideia com ele no direct. Vê quando é que ele vai ter esse treinamento, quando é que ele vai ter essa formação. Porque a mudança começa quando você decide mudar. Então, resultados vêm e melhoram quando se modifica a forma, o formato que já está fazendo. O que você está fazendo te trouxe até aqui. O que é que pode agora te fazer melhorar, aumentar, progredir? Não é isso, amigo? Perfeito. E para finalizar, primeiro eu queria agradecer bastante ao Renato Mafra e ao espaço aqui, e Renato, do Edgar, e estou disponível, total, e dizer que quando você fala de mudança, de transformação, é preciso que você mude a forma de você pensar, a forma de você sentir, a forma de você se comportar, porque teu resultado, ele só vem a partir daí. Muitas vezes a gente quer tanto, Renato, resultados, as pessoas querem resultados, né, e elas não entendem que a forma de ser, a forma de pensar, a forma de se comportar é fundamental para essa mudança acontecer. Nesse sentido, eu estou totalmente disponível e aberto para conversar com vocês e trocar uma ideia e a gente marcar aí conversas, tá bom? Muito obrigado. É isso aí, gente. Não perde tempo, tá certo? Até o próximo podcast. Valeu!